Olá, amigos! Estamos de volta no NECAF com mais uma gravação do episódio 21 da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Neste episódio, nós traremos um acontecimento muito especial da vida de Camille, que foi a publicação do seu primeiro livro, a sua primeira obra escrita. Camille é muito conhecido pelos seus livros. Eles trazem informações muito importantes sobre a sua vida, sobre as suas crenças, sobre as suas ideias. E tudo começou então com essa obra que nós descreveremos neste episódio. Sejam todos muito bem-vindos. No episódio anterior, nós havíamos comentado que Camille havia fundado a Academia da Juventude e ele havia sido eleito seu primeiro presidente. Ele contava com 16 anos e naquela ocasião, a cada 3 meses, os estudantes faziam uma reunião familiar, onde seus parentes mais próximos e seus amigos compareciam, e o presidente da academia, que no caso era Camille, fazia um discurso, dentre outras atividades que aconteciam por ali. Entretanto, nós vamos ver que o primeiro discurso que ele fez, e nós comentamos sobre isso no episódio anterior, foi sobre a natureza, as grandes coisas da natureza. E isso já nos dava uma pista que Camille gostava muito de estudar as maravilhas da natureza, a sua evolução, o seu progresso, enfim. Aliás, nós já estamos vendo isso ao longo de todos os episódios. E isso vem apenas reforçar esse amor que ele tinha pelos conhecimentos naturais. Então, nessa época em que ele funda a Academia da Juventude, um dos temas que mais o empolgava e que ele estudava diariamente era a história natural. A geologia o encantava de maneira muito especial e muitas vezes inspirada pelos seus queridos fósseis. Nós comentamos em episódios anteriores que ele tinha uma coleção de mais de 100 fósseis muito especiais e que ele coletou ao longo dos anos de sua infância, quando passava férias na casa do seu avô. E naquela região havia existido um mar, um oceano, há milhões de anos atrás. Então isso permitiu que aquela região fosse rica em fósseis. E por isso ele tinha uma coleção de fósseis muito abrangente, com fósseis muito diferentes, muito raros e muito exóticos. Então isso o inspirava a conhecer a história dessas eras geológicas e a história daqueles seres vivos fossilizados ao longo do tempo. Ele então, nessa época, com 16 anos, passou a ler autores como Buffon, autores como Cuvier, que eram geologistas, geólogos que estudavam a evolução do planeta Terra, as camadas geológicas da Terra, os fósseis e etc. Então, ele estuda esses livros e começou a escolher para o seu curso de desenho. Lembro que a Academia da Juventude começou com um grupo de alunos que estudavam desenho. Então Camille começa a escolher para as suas aulas de desenho fotos e imagens de animais das eras antediluvianas, os animais mais conhecidos dessa era, que são animais jurássicos, que são animais tidos como dinossauros, como por exemplo o ictiosauro, o plesiosauro, o pterodáctilo. Ele começa a levar para o curso de desenho imagens destes animais, para que as técnicas de desenho que ele vinha aprendendo fossem aplicadas na confecção de desenhos sobre esses animais. Ele conhecia todas as coleções do Museu de História Natural de Paris e tinha um desejo enorme de conhecer a sucessão das eras primitivas que compõem a história da Terra. A origem da Terra, a origem da vida e a origem da humanidade. Essas são perguntas fascinantes até hoje, para as quais, inclusive, nós não temos respostas completas para muitas delas. Mas o jovem Camille, àquela época, gostava muito desse assunto e se sentia desafiado, motivado e apaixonado por esse assunto.
Por força das suas leituras, à medida que ele foi lendo várias obras sobre esse assunto, sobre a origem da vida, sobre as eras geológicas, sobre a origem do homem, sobre a origem do planeta Terra, então, por força do conhecimento acumulado com as suas leituras, ele achou que, através do estudo e da comparação de obra a obra, o melhor método para que ele pudesse se instruir neste caminho, dentro deste conhecimento, seria escrever uma redação expondo tudo aquilo que ele estava aprendendo e vendo ao ler aquelas obras. E, na verdade, quando ele começa a escrever essa redação, ele termina com uma bagatela de 500 páginas. Um livro de 500 páginas ao qual ele dedicou boa parte do ano de 1857, quando ele tinha 15 anos de idade. Coincidentemente, é neste mesmo ano que Allan Kardec lança O Livro dos Espíritos, 15 de abril de 1857. Camille Flammarion mas escrevendo, consagrando esse ano para escrever a sua primeira obra, e o codificador do Espiritismo lançando O Livro dos Espíritos. E é justamente esse livro, O Livro dos Espíritos, que trará esses dois espíritos face a face. Será o elo de ligação, o elo de atração entre esses dois homens franceses tão importantes para o Espiritismo. Mas, continuando aqui a nossa sequência de eventos, Camille então começa a escrever essa obra, esse texto, para colocar no papel tudo aquilo que ele vinha aprendendo sobre a geologia, a evolução da Terra, a origem da vida. E ele acrescenta aproximadamente 150 gravuras nessa obra, muitas delas de sua autoria, que ele levava para o curso de desenho. E ele mesmo, então, desenhava para ilustrar a ideia, para ilustrar algum animal, para ilustrar algum fóssil que ele gostaria de descrever na sua obra. O título desse livro tem já uma originalidade no seu tamanho, na sua longitude, no seu comprimento. Veja, o título começa com uma frase em latim: Antecedentium diluvi, testiunque temporum explanatio. Cosmogonia universal. Estudo do mundo primitivo. A história física do globo, desde os primeiros tempos, de sua formação, até o reinado da humanidade. Era esse o título da obra de Camille Flammarion, que ficou conhecido como Cosmogonia Universal. Cosmos significa mundo ordenado, mundo organizado, na sua raiz grega. E gonia também, uma palavra de origem grega, significa geração, nascimento. Então, cosmogonia universal vem trazer as ideias do jovem Camille sobre o nascimento, a geração, de maneira organizada, sequencial, do mundo em que vivemos. A origem da Terra, a origem dos seres vivos, a origem do universo, as camadas geológicas, a evolução das espécies através do estudo dos fósseis. Então esse era um livro fantástico que um jovem de 15 anos acaba por escrever. Nós podemos traçar um paralelo e recordar dos nossos 15 anos o que nós estávamos fazendo com essa idade. Será que nessa idade nós teríamos condições de escrever um livro de 500 páginas sobre um assunto cientificamente tão interessante, tão envolvente e tão desafiador? E Camille consegue fazer. E ele traz também uma peculiaridade, uma curiosidade de que esse livro tinha duas versões. A primeira versão era a versão dele próprio, que ele mesmo havia escrito. Era uma versão toda manchada, toda remendada, toda rabiscada, com as suas anotações, com as suas observações, cheia de uma certa bagunça organizada. E uma outra versão era de sua querida irmã,
Berthe Flammarion, que nós já comentamos em outros episódios, que conversava muito sobre Camille a respeito de espiritualidade, de filosofia, das questões fundamentais da existência humana. Então, Berthe Flammarion escreveu uma versão dessa obra copiando as palavras de Camille, que era uma versão muito mais elegante, feita com as suas próprias mãos, que tinham 13 anos de idade naquela época. Então, a jovem Berthe, com 13 anos de idade, escrevia o mesmo livro do que o irmão, copiando as suas observações de maneira mais elegante, mais organizada. Ele vai nos dizer que a sua irmã, que me ajudou nessa primeira composição com um desvelo sem igual, economizando de seus escassos almoços para me ajudar a comprar livros e poder me instruir na base que eu colocaria nesta obra. Santa amizade dos primeiros dias de vida. Em nossos sentimentos não existe uma virtude superior a ela, superior à amizade. Então aqui mais uma vez nós vemos um exemplo do próprio Camille, trazendo a amizade, o respeito, a sintonia que ele tinha com a sua irmã Berthe Flammarion, o respeito que ele tinha por ela, o carinho e a recíproca era verdadeira. Veja como uma irmã se sacrifica, economizando nos seus próprios almoços para que ele pudesse comprar livros, ler, aprender e colocar no papel aquilo tudo que ele havia aprendido com essas leituras. Esta obra, abre aspas para Camille, e isso é uma revelação importante, esta obra, muito transformada, chegou a ser mais tarde chamada de O Mundo Antes da Aparição do Homem. Então veja que nós falamos anteriormente que o primeiro livro de Camille tinha sido escrito entre 15 e 16 anos e era O Mundo Antes da Aparição do Homem. E de repente surge essa obra chamada Cosmogonia Universal, quer dizer, afinal de contas, qual era a primeira obra de Camille Flammarion? Então aqui Camille nos revela que Cosmogonia Universal e O Mundo Antes da Aparição do Homem são a mesma obra, reformada, reformulada, anos mais tarde, pela editora do seu irmão Ernest, que quando a obra foi escrita, Cosmogonia Universal, tinha 11 anos. E o futuro não dava nenhuma pistas de que Ernest se tornaria um livreiro, um editor de livro, editora Flammarion, que chegou a publicar várias obras de Camille Flammarion. Então Ernest vai se tornar esse livreiro por causa da carreira de Camille. Então veja como Camille ganhou muito destaque como cientista e começou a escrever obras sobre astronomia, sobre os seus estudos psíquicos e seus estudos sobre a imortalidade da alma. Ernest acaba fundando a editora Flammarion para publicar as obras do irmão. E Camille dirá posteriormente: como se vê, a história de meu primeiro livro está ligada à história de minha família. E neste momento do nosso vídeo, eu gostaria de fazer uma pausa na sequência dos nossos eventos, porque nós ainda temos algumas coisas para tratar no episódio de hoje, mas eu gostaria de mostrar para vocês essa obra maravilhosa de Camille Flammarion, que eu tenho guardado aqui, O Mundo Antes da Criação do Homem, por Camille Flammarion, o primeiro livro escrito por ele em 1857. A minha edição, essa que vocês estão vendo aqui com mais de 500 páginas, ela é de 1886. E eu vou mostrar a primeira página para vocês, que está solta devido à antiguidade do livro, mas para que vocês tenham uma ideia dos desenhos de Camille Flammarion. E aqui também está retratado a editora Flammarion. Então veja a primeira página do livro, por Camille Flammarion, O Mundo Antes da Criação do Homem.
Aqui nós temos um dos desenhos que ele fez para ilustrar a obra, que ele levava no seu curso de desenho, e aqui nós temos a informação de que essa é uma edição de 1886, Éditeur Flammarion, editoras Flammarion. Então essa é a primeira obra de Camille Flammarion, reeditada como O Mundo Antes da Criação do Homem, originalmente escrita como Cosmogonia Universal. Apesar dessa paixão toda pela geologia, Camille Flammarion ainda amava a astronomia, talvez mais do que a própria geologia. Ele diria, mas a astronomia me seduzia mais ainda do que a geologia. E nesse mesmo ano, em 1857, acabava de ser publicado um livro por Charles Lisquesne, que era um militar francês, um livro que tratava da história da astronomia e do conhecimento acumulado sobre a astronomia até aquela época. O livro chamava-se Cartas para Pálmira, sobre a astronomia. Pálmira era uma cidade na Síria. E esse livro, que Camille descreve como pequeno e encantador, trazia, em uma de suas primeiras páginas, uma preciosa figura de Urânia, a deusa da astronomia, que posteriormente vai dar nome a uma das obras de Camille Flammarion, um dos seus romances mais belos, chamado Urânia. Então havia um desenho, uma ilustração de Urânia contemplando o céu e deixando à mostra os seus belos ombros. Camille dirá, muito mais do que os ombros ela deixava à mostra. Então isso o marcou profundamente. Ele leu esse livro avidamente e viajou junto com o autor ao longo da história da ciência e do espaço infinito. E ele conservou na sua memória um quarteto, um verso, que foi escrito por Fontane e que foi colocado por Lisquesne nessa obra. E esse quarteto o acompanhou por vários anos da sua vida. Estes 4 versos têm sido para mim a perfeita expressão da calma e do profundo espetáculo da noite estrelada. Vamos a esses 4 versos? Em francês há uma rima, mas em português a rima acaba se perdendo. Ó noite, como sua linguagem é sublime para mim! Quando, sozinho e pensativo, tão calmo quanto você, contemplando os céus cuja abóbada é adornada, eu vagueio e medito em paz sob sua sombra sagrada. Então esses 4 versos, esse quarteto, acaba por acompanhar Camille e ele tem consigo a ideia de que esses 4 versos traduzem a calma e o profundo espetáculo da noite estrelada. E como ele se torna um astrônomo, isso é muito significativo na nossa narrativa. Outra obra que Camille leu vorazmente em 1858 e que contribuiu muito para o seu acúmulo de conhecimento sobre astronomia foi a obra Panorama dos Mundos, escrita por Le Couturier. Le Couturier era o redator-chefe de um jornal, de um periódico chamado Musée des Sciences, Museu das Ciências. Esse relatório, esse jornal, esse periódico, era publicado semanalmente, todas as quartas-feiras, e custava 10 centavos naquela época. Camille economizava esses 10 centavos para que pudesse adquirir esses periódicos semanalmente às quartas-feiras. Eles eram cheios de conceitos científicos que abriam a cabeça da juventude sobre os conhecimentos mais novos e mais recentes sobre a ciência. Eram informações confiáveis, baseadas em estudos, em autores consagrados e numa linguagem acessível. Essas publicações, diria Camille, prestam grandes serviços à juventude e podem criar vocações. Então, um jovem que pudesse ler esses periódicos e que estava inclinado ao estudo da ciência, poderia de fato consolidar essa sua vocação e seguir carreira
científica, tamanha a solidez, tamanha a clareza e tamanha a didática e a profundidade desses ensinamentos desse periódico escrito por Le Couturier, autor também dessa obra, Panorama dos Mundos, que fala sobre astronomia e que Camille leu rapidamente em 1858. Hoje, nas vitrines, nós encontramos uma riqueza de folhas e periódicos pornográficos. É o que Camille escreve já na sua senectude sobre essa época, comparando a época em que ele encontrava esse folhetim, esse periódico científico, com os vários periódicos pornográficos que ele encontrava na sua época, na Paris do século XIX, início do século XX. Então veja que comparação curiosa e que talvez não seja assim tão diferente da época em que nós estamos vivendo. E para encerrar o nosso episódio, traduzindo essa paixão e esse amor que Camille tinha pela astronomia, ele vai nos dizer que, a partir daí, da leitura dessas obras, a partir daí, escolhi a astronomia como tema central dos meus discursos na Academia da Juventude. Então, a partir dessa época, 1857, 1858, Camille fará aqueles discursos trimestrais na Academia da Juventude sobre temas astronômicos. Não percam o próximo episódio da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus, quando nós revelaremos a maneira como ele entrará finalmente como estudante aprendiz no Observatório de Paris. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.